bem com vocês? Estamos juntos aqui em mais uma aula de português, certo? E a gente vai dar continuidade à nossa revisão. Na nossa última aula, nós vimos substantivos, certo? Agora nós vamos ver a parte de adjetivos. Eu estou usando aqui o nosso livro digital, certo? É o livro didático para a gente, mas de forma digital. Então eu peço que vocês peguem o livro de vocês e coloquem na página 81, certo? Aí aqui no nosso livro digital, gente, ele dá um conteúdozinho de audiovisual, certo? Que é um videozinho explicando sobre o adjetivo e vou passar agora para vocês. Acompanhem aí. Os adjetivos são determinantes do substantivo e indicam qualidades, estados e modos de ser. A locução adjetiva é uma expressão que desempenha a mesma função do adjetivo. Os adjetivos simples são formados por uma única palavra e os compostos por mais de uma palavra. Os adjetivos primitivos não têm origem em outra palavra, ao contrário dos de palavra. Os adjetivos pátrios indicam o país, o estado, a cidade ou a região de onde se origina o ser nomeado pelo substantivo. Quanto ao gênero, são uniformes os adjetivos que apresentam a mesma forma, tanto quando acompanham um substantivo masculino, como quando estão relacionados a um substantivo feminino. E biformes os adjetivos que apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino. Os adjetivos concordam também em número com os substantivos que modificam. Além disso, eles apresentam flexão de grau. O grau comparativo pode ser de igualdade, de superioridade, de inferioridade. O grau superlativo intensifica uma característica de um único ser. Nesse caso, ele é chamado de absoluto e pode ser sintético ou analítico. O grau superlativo também intensifica uma característica de um ser em relação a um grupo. Ele pode ser de superioridade ou de inferioridade. Prontinho, meninos. Então vocês viram, né, que é um videozinho curto, né, mas bem explicativo. Ele resume bastante tudo que a gente viu sobre o nosso conteúdo. Não é o que a gente vai revisar aqui, como ele falou, certo? Então ele viu que a função do adjetivo é justamente caracterizar e qualificar o substantivo, certo? Então, o adjetivo ele também pode ser representado por uma expressão formada por duas ou mais palavras, que é o que a gente vai chamar de locução adjetiva, certo? Vocês viram também que no vídeo, né, ele falou sobre a classificação do adjetivo, né? Ele deu exemplos da diferença entre adjetivos simples, os compostos, os primitivos, os derivados, certo? Os simples é aqueles que são formados por apenas uma palavra, né? Surdo, americano, é verde. E compostos são aqueles que são formados por duas ou mais palavras, né? Surdo mudo, sul-americano, verde oliva, certo? Os primitivos são aqueles que vêm justamente primitivo, aquilo que vem primeiro, né? É aqueles que vão dar origem a outros adjetivos, né? Que são chamados derivados. Exemplo, pobre, rico, forte, certo? E os derivados são justamente aqueles que derivam
de outro, certo? Exemplo, perigoso, que é de perigo. Otimista, que vem de ótimo, certo? Vocês viram também sobre a flexão do adjetivo, né? Aquilo que a gente vai separar em gênero, em número, certo? E também em relação se é singular, se é plural, certo? A gente viu que quanto ao gênero, né, eles podem ser divididos em uniformes e biformes. Quando é que eles são uniformes? É quando eles apresentam uma forma para os dois gêneros. Exemplo, o café quente e a sopa quente. O quente pode tanto estar caracterizando um substantivo feminino quanto um substantivo masculino, certo? Então é por isso que é o café quente e a sopa quente. O que vai diferenciar, no caso, né, é o seu substantivo, se ele for um substantivo feminino ou masculino, e o artigo, né, o o, que geralmente é para masculino, e o a para substantivos femininos, certo? E biformes é aqueles que apresentam uma forma masculina e uma outra feminina, certo? Exemplo, menino, bonito, e menina, bonita, certo? Então, o adjetivo, ele vai corresponder ao substantivo. Se ele é feminino, o adjetivo vai ser feminino, certo? Se é masculino, o adjetivo vai ser feminino, certo? Exemplo, o menino bonito e a menina bonita, certo? Vimos também sobre a parte de flexão dos adjetivos compostos, certo? É que a regra geral, né, de flexão dos adjetivos compostos é o seguinte, né? Flexiona-se em gênero e número o último elemento do adjetivo composto. Exemplo, muitas intervenções médico-cirúrgicas são desnecessárias, certo? Então, ó, médico continua no singular. O que passou para o plural aí é quem? O cirúrgicas, né? No caso, o segundo elemento do adjetivo. Então, é médico-cirúrgicas, não médicos cirúrgicas, certo? É somente o segundo elemento, certo? O outro exemplo de oração aqui, ó. Não há ali, de frase aqui, ó. Não há ali produtos norte-americanos tão baratos assim. Não é produtos norte-americanos, é produtos norte-americanos, certo? Mas, como toda regra, ela vai ter uma exceção, então no adjetivo surdo-mudo, os dois elementos eles vão variar, certo? É surdo-mudo, é surda-muda, é surdos-mudos e surdas-mudas, certo? Essa é a exceção. A segunda exceção aqui, nos adjetivos compostos que vão indicar cores, se o último elemento da composição ele é um substantivo, ele não varia de gênero e nem de número. Então, vasos, vermelho sangue, blusas, amarelo ouro, certo? Então, não vai variar o gênero, certo? E a terceira exceção é de quê? Também são invariáveis os adjetivos compostos azul marinho e azul celeste, certo? Então, tecidos azul celeste, calças azul celeste. Você não vai variar aí em relação ao número, né? Se aí vai mudar para o plural. Não, continua no singular, certo? E aqui na página 82 a gente vai ver sobre os graus do adjetivo, né? Que é para indicar a intensidade da característica que é aquilo que a gente está falando, certo? Então, o grau comparativo, né? O grau comparativo, certo? Que a gente vai ter o superlativo, comparativo, certo? Então, o comparativo é aquele que vai comparar uma mesma característica entre dois seres, certo? De igualdade, José é tão corajoso quanto seu irmão, né? Significa que os dois são corajosos no mesmo tanto, né? E de igualdade. De superioridade, José é mais corajoso que seu irmão, do que seu irmão. E de inferioridade, José é menos corajoso do que seu irmão. Então vejam aqui, de igualdade, tão quanto. De superioridade, mais que, ou mais do que. E de inferioridade, menos do que, ou menos que, certo? Já o grau superlativo
ele vai intensificar uma característica de um único ser, certo? Ou só dessa relação a um grupo. Exemplo, o absoluto sintético. José é inteligentíssimo. Ó, percebam esse finalzinho aí do sintético. Do absoluto analítico, José é muito inteligente. Analítico, certo? Vai de análise. José é muito inteligente. O relativo de superioridade, né? José é o mais inteligente dos alunos. De inferioridade é o menos inteligente do aluno. Então, percebam, no sintético, a gente vai ver essa característica, né? Que é o íssimo, íssima, certo? É uma das maiores características é esse íssimo, né? Sempre esse acréscimo aí, esse sufixo, né? O radical, para identificar, né, o absoluto sintético. Já o analítico é quando você usa aqui, ó, o muito ou mais, certo? Mais não, porque é de superioridade, né? Perdão, mas de analítico mesmo. É muito. José é muito inteligente. Aquela moça é muito bonita, certo? Aquele bolo que mamãe fez estava muito bom, certo? Já o relativo de superioridade a gente viu que é o mais, né? José é o mais, certo? O bolo de mamãe é o mais delicioso de todos os outros bolos, certo? Então, é o mais, certo? E de inferioridade é o menos, certo? Ou a menos. Então, vamos lá. Alguns adjetivos, eles formam o comparativo e o superlativo de modo especial. Como assim? Vamos ver. O adjetivo bom, o comparativo de superioridade dele é o quê? O melhor. E o superlativo absoluto? Ótimo. E o superlativo relativo? O melhor. Certo? Então percebam que ele faz isso também com mal ou ruim. De mal ou ruim. O comparativo de superioridade? Pior. O superlativo absoluto? Péssimo. E o superlativo relativo? O pior. Certo? Do mesmo jeito que ele faz com grande, maior, máximo e maior, do mesmo jeito que ele faz aqui com pequeno, né? Menor, mínimo e o menor. A gente viu também, né, que isso aqui já é na página 83, sobre a posição do adjetivo. Então, o adjetivo ou a locução adjetiva, ele costuma vir depois do substantivo a que se refere. Exemplo, um menino lindo. Entretanto, também é possível colocá-lo antes do substantivo para lhe dar ênfase. Um lindo menino. Então, quando a gente coloca o adjetivo antes do substantivo, é porque a gente quer dar ênfase, certo? Exemplo, em algumas situações, a mudança na posição do adjetivo, ela leva à mudança de sentido. A expressão um velho amigo significa um amigo com a expressão um amigo velho significa um amigo com muita idade, mas a expressão um velho amigo significa um amigo de longa data, certo? Então, dependendo da posição do adjetivo, né, em relação ao substantivo, ele pode fazer a diferença, certo? Pode ter uma mudança de sentido, certo? Então, não esqueçam de sempre revisar o conteúdo, certo? Porque é o conteúdo que vai estar presente nas atividades, nas questões, perdão, que estão no TD de março, certo? Então, pessoal, agora com proposta de atividade, certo? Eu vou sugerir que vocês peguem um caderno de vocês, certo? Na matéria de português, coloquem a data da atividade de hoje, certo? Da aula de hoje. E copiem essa questãozinha aí no caderno de vocês, certo? Então, vamos lá. Atividade sobre adjetivo. Lembrando de colocar o cabeçalho, certo? Atividade sobre adjetivo, o seu nome, certo? A sua turma bonitinho. E a data, certo? Então, vamos lá. Primeira aqui, única questão para atividade que eu passei para vocês. Complete as frases colocando adjetivo útil no grau indicado, certo? Então, vocês vão perceber, ó, grau normal, entre parênteses, né? Grau comparativo de superioridade, grau comparativo de igualdade, grau superlativo absoluto sintético, grau superlativo relativo de superioridade e grau superlativo relativo de inferioridade.
Então, vocês vão colocar um adjetivo, né? Exemplo, pro carro, pro ônibus, pra moto, pro avião, certo? E se tiver dúvidas de responder essa questão, vocês voltem na página 82, certo? E percebam sobre graus do adjetivo, que ele vai falar, né? Se é comparativo, se é sintético, se é absoluto, se é relativo, é inferioridade, certo? Enfim, tudo isso vocês vão encontrar na página 82, certo? E vocês vão colocar um adjetivo para cada um, certo? O carro é que a bicicleta, um grau comparativo de superioridade, como é que fica, certo? Então, a moto é em relação à bicicleta. O avião é um grau superlativo absoluto sintético, certo? Então, qualquer dúvida, pesquisem, certo? Façam uma pesquisa, façam atividade, né? Dê uma lida de novo no conteúdo, certo? Qualquer dúvida, pesquisem. E também, ou qualquer coisa também, me mandem uma mensagem lá no Google Classroom, certo? Não esqueçam de fazer a atividade, certo? De me enviar lá naquele espaço. Aliás, eu vou colocar um espaço novo para atividades extras, certo? Exemplo, atividades extras no caderno como essa, você vai colocar naquela parte que eu vou fazer agora, certo? E as que forem de livro, fica somente para espaço do livro. E aquilo que for do caderno, né, no caso, a atividade extra que eu passar, como no caso do ditado que a gente fez na nossa última aula, certo? Vocês vão enviar tudo juntos lá. Então, no mais, nós vamos ficando por aqui. Fiquem bem, permanecem as mesmas orientações de cuidado, certo? Se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!